Salve, salve, guerreiros e guerreiras, que tá falando o professor Zeca, do Matemática Concurso. E vamos para mais uma aula do nosso intensivo da SUSEP do Rio Grande do Sul. Senhores, hoje veremos equivalências lógicas, senhor. Um assunto de extrema importância. Eu tenho certeza que estará pelo menos uma questãozinha na prova dos senhores. Equivalência lógica, negação e lógica de argumentação, os senhores têm que estar como é que diz, no sangue, senhores. Tem que estar na alça e massa, na mente dos senhores, que é certeza que vai ter questão na prova. Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos cumprir essa missão. Salve, salve, guerreiros e guerreiros. Quem está falando é o professor Zeca do Matemática Concurso. Vamos iniciar mais uma aula do nosso intensivo para SUSEP do Rio Grande do Sul. Senhores, hoje veremos equivalência lógica. De longe, senhores, é um dos assuntos mais importantes. Se juntar equivalência lógica com lógica de argumentação e negações lógicas, teremos quase todas as questões na parte de raciocínio lógico, parte de lógica ali, né? Na tabela verdade. Então, equivalência lógica. O que é equivalência lógica, senhor? Diremos que duas proposições são equivalentes quando todos os valores lógicos, ou seja, os resultados V e F, assumidos por elas são iguais. Ou seja, se eu falar para os senhores que P e Q vai ter um resultado lógico V, F, 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 é equivalente a Q e P. Porque se os senhores construírem a tabela verdade de P e Q, ela vai ser equivalente à tabela verdade de Q e P. A primeira linha vai ser F, V e o restante tudo F, ou seja, as duas têm a mesma configuração. Por isso que falamos que são equivalência entre uma e outra. Existe uma equivalência. Agora veremos, senhores, os principais casos de equivalência. Professor, eu preciso decorar? Senhores, é importante decorar porque na hora da prova, os senhores não vão ter prova, vão ter todo o tempo para ficar testando uma por uma, entendeu? Porque os senhores realmente, se no braço, se eu construir a tabela verdade, os senhores vão conseguir resolver qualquer questão. Isso aí é sem novidade, viu? Tiver tempo e tá na dúvida na questão, pode fazer a tabela verdade que os senhores vão conseguir resolver a questão. Só que sabemos que no mundo ideal, né, não nem sempre vai ter tempo. Então vou apresentar para os senhores os principais casos e suas equivalências lógicas. Olá, vamos ver o primeiro, vamos ver do centão. Centão de longe, senhores, é a que mais cai, é a mais importante para os senhores decorar. Se eu falar para os senhores que P condicional com Q, ela vai ter duas equivalências lógicas. Vamos chamar de equivalência 1. Eu fiz uma aula especialmente sobre equivalência. Se eu quiser, eu vou deixar no card aqui também. Depois você vai lá e dá uma olhada na aula, se tiver mais dúvida. E equivalência 2, ou seja, o centão vai ter duas equivalências. A primeira, vocês vão decorar o bizu do nega tudo e inverte as posições. Ou seja, se é P e Q, negar tudo e inverter as posições. Ou seja, quem está em primeiro vai para segundo e quem está em segundo vai para primeiro. Então decore, nega tudo e inverte as posições. Nega tudo e troca as posições. E a segunda equivalência lógica do centão é a nossa Nelma, né? Nelma. Quem é Nelma? Nega a primeira, não P, coloca o ou e mantém a segunda. Então ficamos com duas equivalências lógicas para o centão, né? Qual é a primeira? Nega tudo e inverte as posições. Nega tudo e inverte as posições. Eu vou manter o sinal do condicional. E a segunda é a Nelma. Nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Pronto, muito bom. Já vimos aqui 80% das questões só com esse quadrinho aqui, senhores. 80% das questões dos senhores. C somente C. O C somente C, senhores, vai ter duas negações. Vou botar aqui, negação não, equivalências, né? Equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1, senhores, nada mais é do que P e Q, ela vai ser equivalente, os três tracinhos é sinal de equivalência, equivalente a Q bicondicional com P.
Note que apenas invertemos a ordem. Quem estava em primeiro foi para segundo, quem estava em segundo foi para primeiro. Se o senhor desenvolver a tabela verdade delas, vai ser o mesmo resultado que der na primeira, vai dar na segunda. E a segunda equivalência do C, então, é uma dupla condicional. Se eu pegar aqui, ó, P bicondicional com Q, a sua equivalência lógica vai ser P, se P, então Q, e Q, então P. Ou seja, uma dupla condicional ligada pelo conectivo E. E o OU? Senhores, o OU quase não cai em prova. Só que eu tenho que trazer para os senhores o seguinte. Ele também tem duas, né? Eu posso falar para os senhores que é P ou... Opa, vou botar o P ou Q. Ou faremos o inverso dessa aqui, né? Falei para os senhores que é P. Essa é a primeira, né? P ou Q. E a segunda vai ser a Nelma. Só que em vez de colocar o OU, vamos colocar o C então. Vai ficar o quê? Nego a primeira, coloco o C então e mantenho a segunda. Se pegarmos essa e fazer o mesmo processo, vamos voltar nessa aqui. Quer ver? Ó? Nega a primeira, P, coloco o OU e mantém a segunda. Deu só porque são equivalentes? Eu falei para o senhor, a segunda equivalência do C então é igual à segunda equivalência do OU. As duas são iguais, correto? Agora vamos ver os mesmos exemplos aqui através de proposições, ou seja, através de orações, né? Vamos lá. Se Pedro joga basquete, então José é mineiro. Vamos fazer as equivalências. Temos equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1, falei o que para os senhores? P e Q. Equivalência 1 o que? Nega tudo e troca as posições, né? Fica não Q condicional com não P. Vou chamar a primeira parte de P e a segunda parte de Q. Se negar tudo e inverter as posições, vai ficar José não é mineiro. José não é mineiro. C José não é mineiro. Tem que colocar o C na frente, né? Se José não é mineiro, então... Aí a segunda parte aqui. Pedro não joga basquete. Pedro não joga basquete. Muito simples, né, senhores? Se chamamos a primeira de P e a segunda de Q e vamos fazer a equivalência, faz o quê? Nega tudo e inverte as posições. Quem estava na primeira parte vai para a segunda, quem estava na segunda vai para a primeira. E não podemos esquecer de que negar, senhores. Não vamos esquecer a negação, correto? E a segunda equivalência aqui que é a Nelma, né? Nelma. Quem é Nelma? Nega a primeira, negação de P, coloca o OU e mantém a segunda aqui. Então, a primeira vamos negar. Pedro joga basquete? Pedro não joga basquete. Pedro, P de Pedro, não, basquete, né? Basquete. Aí colocar o ou, colocar bem grande aqui para ninguém esquecer. Ou José Mineiro, mantém a segunda, né? José é mineiro. Mas, senhores, não tem crise. Se pedir a primeira equivalência, nega tudo e inverte as posições. Nega tudo e inverte a posição. Se pedir a segunda equivalência, lembrar da Nelma. Quem é Nelma? Nega a primeira, coloca o OU e mantém a segunda. O segundo caso das que mais caem, né, que eu falei para o senhor, que os principais casos são o se então, bicondicional ou a disjunção inclusiva, o nosso ou, né? O segundo caso da que mais cai é C e somente C. C e somente C, senhores, tem duas equivalências. Acabei de mostrar para os senhores, né? A primeira é, vamos inverter as posições, correto? E a segunda é uma dupla condicional, ligada pelo conectivo E. Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira equivalência. Equivalência 1. Qual é? Basta inverter, né? José é mineiro. José é mineiro. Se e somente se. Aí a segunda. Pedro joga basquete. Pedro joga basquete. Não precisa negar nada. Não precisa trocar o conectivo. Basta o quê?
trocar as posições do P e do Q, senhores. Só isso. Não precisa negar nada. Vou deixar aqui de uma cor em destaque aqui. O senhor só vê que apenas mudamos a posição das proposições. Nada mais. O conectivo é o mesmo. Já na segunda equivalência, ela é uma condicional dupla, eu falei para os senhores, né? Então, a primeira, vamos fazer primeira condicional a segunda e a segunda condicional primeira. Vai ficar, e as duas ligadas pelo E, né? Vai ficar se Pedro joga basquete, então José é mineiro. J de José é mineiro. Aí o E, para ligar as duas, correto? Agora fazemos a condicional da segunda, condicional primeiro. E se José é mineiro, então Pedro joga basquete. Note, senhores, muito importante essa parte que eu falei para os senhores. Não trocamos conectivos e não negamos nada. Apenas fizemos uma dupla condicional e ligamos essa condicional pelo um E. O Ezinho aqui. Mesma coisa aqui. Uma dupla condicional ligada pelo E. Tranquilo? E o último é o nosso ou, né? O nosso ou, como eu falei para os senhores, P ou Q é equivalente a Q ou P, correto? E a segunda equivalência é a Nelma, só que já tem o ou, correto? Vamos apenas colocar o C então, né? Vai ficar aqui, Nelma, nega a primeira, vamos negar não P, aí já tem o ou, vamos fazer o quê? Colocar uma condicional e mantém a segunda. Tranquilo, senhores? Aqui se fosse só para inverter as posições, fica José é mineiro ou Pedro joga basquete. Tranquilo? Aí se fizer a segunda equivalência vai ficar como? Vamos negar a primeira, né? Pedro não joga basquete. Pedro não é condicional, né? Se Pedro não basquete, então, certinho, então mantém a segunda, José é mineiro. J de José é mineiro. Pronto. Tranquilo, né, senhores? De todos, os senhores têm que dar uma ênfase maior no C, então. Vamos combinar nisso? Professor, eu tenho 5 minutos, o que eu preciso fazer para decorar, para entrar na prova? Essa condicional aqui, essa equivalência. E ela vai ter duas, correto? Mas a equivalência 1 é a que mais cai. Nega tudo e inverte as posições. Vamos fazer agora uma bateria de questão. Só que antes, senhores, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa o like, senhores, que dá um trabalho danado fazer os vídeos para os senhores. E nos siga lá na página Matemática Concurso, né? E comente nos vídeos, senhores, suas sugestões, suas dúvidas, que assim que der tempo a gente vai lá e responde. Vamos lá, questão 1, da banca Fundatec, a banca do concurso dos senhores. Uma proposição equivalente de se chove em Vacária, então faz calor no verão. É o centão, correto, senhores? O centão, acabei de mostrar para os senhores que tem duas equivalências lógicas. Vamos chamar o verde de P, então Q. A equivalência lógica primeira, qual é a primeira? Nega tudo e troca as posições, né? Não Q, então não P. E a segunda equivalência lógica? Nelma, né? Nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Agora é só procurar alguma configuração, né? Vamos logo na centão, porque centão, como eu falei para os senhores, é a que mais cai. Então, negando tudo, invertendo as posições, vai ficar se não faz calor no verão, então não chove em Vacária, né? Veja, se não chove em Vacária, opa, aqui ele negou, mas não inverteu as posições, então podemos descartar. Então, se é a única que tem condicional, vamos agora para a segunda alternativa, a segunda equivalência, né? A segunda equivalência fala, nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Ó, aqui, ó, o nosso ou já está aqui, já indica que um alerta para a gente já ficar de cara nela, né? Nega a primeira, não chove em Vacária. Não chove em Vacaria. E depois, coloca o ou e por último, faz o quê? Só mantém a segunda parte, né? Faz calor em verão.
É a nossa resposta, letra E de escola. Muito bom, vamos para a próxima. Uma proposição equivalente de se chove em março, então é verão no Brasil. Mesma coisa, nós vamos chamar a primeira parte de P e a segunda parte de que. Que eu falei para os senhores, o se então tem duas condicionais. Então, vamos analisar de cara já. Vamos analisar a primeira que mais cai, né? Que eu falei para o senhor, nega tudo e troca as posições. Se eu negar tudo e trocar as posições, vai ficar não é verão no Brasil. Olha lá, se não é verão no B de Brasil, então não chove em março, né? Não chove em março. Deixa eu ver se está cortando. Tá não. Deu tudo certo. Então vamos lá. Ver as negações aqui. Ficamos já com a alternativa C, D e E. Se não chove em março, opa, aqui ele não inverteu, né? Já podemos descartar, tem que inverter. Se não chove em março, opa, aqui ele não inverteu. Tem que inverter. Chove em março, que ele nem negou. Já podemos descartar logo a C, D e E. Então não ficou essa equivalência. Vamos para a segunda equivalência. Segunda é a Nelma. Nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Se eu negar a primeira, não chove em março. Certo? Não chove em março. Ou é verão no Brasil. É verão no Brasil. Agora é só procurar a alternativa. Não chove em março. Opa, certinho essa primeira parte aqui, né? O ou, ele colocou um ouzinho aqui. E é verão no Brasil. A nossa alternativa, letra A. É isso mesmo? Chove em março. É isso mesmo, né? Chove em março ou é verão no Brasil. Isso mesmo, senhores. 2, resposta letra A. Vamos para a próxima então, né? Questão 3. Uma proposição equivalente a condicional com B. Vamos lá. Falei para os senhores que tem duas equivalências, né? Nega tudo e troca as posições. Nega tudo e troca as posições. E a nossa Nelma, né? Nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. De cara já pode eliminar a A. É, só a A que estava para eliminar. E, ó, aqui nossa resposta aqui é de a B já pulou à nossa frente. A C e a E, ele repetiu a própria proposição, correto? Ele repetindo a proposição, ele não considerou como equivalente, mas tem o mesmo valor lógico, né? Se pegar a tabuada do A condicional com B, é a mesma tabuada do A condicional com B. Não mudar as posições, não mudar nada. Então, ficamos com a letra B. Que eu falei para os senhores que são duas equivalências, né? Segunda equivalência do condicional. 4. A proposição equivalente de se chove em Vila Lângaro, então faz frio. De novo, sem então. Vai ser o que, senhores? É a mesma coisa. Equivalência 1 e equivalência 2, né? Equivalência 1. Equivalência 1, nega tudo, troca a posição. Negar tudo aqui, eu vou ficar não faz frio. Opa. Se não faz frio, então não chove na Vila Lângaro, né? Não chove na Vila Lângaro. Bota aqui VL. Ver se tem alguma coisa. Se não faz frio, opa, então não chove na Vila Lângaro. Resposta letra B. Muito bom, né? De cara, isso aqui, quanto mais questões você fizer, senhores, mais vai massificar o conhecimento. Falar, professor, tá fazendo só de centão, mas infelizmente não, felizmente é a que mais cai, senhores. Porque eu falo para os senhores, decora a negação, a equivalência do centão, que de longe é a mais importante. 5. Uma proposição equivalente, se chove, então faz frio. Em cordilheira alta. É equivalente, né? A gente pede a proposição equivalente, mesma coisa, senhores. Vamos fazer o quê? Equivalência 1. Se eu já olho aqui, tem algum centão? Tem. Então vamos para equivalência 1. Equivalência 1 é o quê? Nega tudo e troca as posições. Vai ficar não faz frio, não faz frio, então não chove. Não chove. Vamos procurar aqui. O centão não faz frio, certo? Então não chove. Aqui, senhores, letra D.
Parece brincadeira, mas isso é o que mais cai, senhores. Decora esse esqueminha que eu falei para os senhores aqui. Nega tudo e troca as posições. E a famosa Nelma. Nega a primeira, coloca o ou e repete a segunda, né? Pronto, os senhores vão se dar muito bem com isso. 6. Uma proposição equivalente se é janeiro, então... Se é janeiro, então é verão. Aqui, vou botar uma vírgulazinha aqui, né? Então, vamos lá. Nega a primeira, inverte posições. Tem algum centão? Não tem centão. Antes eu fizer, outro bizu também. Antes eu saia fazia a equivalência, já dá uma olhada. Se não tem centão, então necessariamente tem que ser a segunda, né? Equivalência a 2. Qual é? Nelma. Nega a primeira. Não é janeiro, né? Aí o ou e mantém a segunda. É verão. Agora é só procurar essa configuração. Não é janeiro. É janeiro, não é janeiro. Opa, não é janeiro, e não é janeiro, e não é janeiro. Tranquilo? Aí depois, vocês vão aqui no ou. Ou aqui não tem, já podemos eliminar, Mantém a segunda, é verão. Olha aí. Questão 6, resposta à letra C. Muito fácil, né, senhores? Vamos para 7. Uma proposição equivalente de se Pedro é estudioso, então Maria estuda junto com Pedro para a prova. Vamos analisar aqui. Tem algum centão? Tem. Tem um centão aqui e um centão aqui. Tranquilo? Vamos então fazer o nosso quê? Nega tudo e inverte as posições. Vai ficar Maria não estuda junto com Pedro. Vamos ver se tem alguma coisa. Se Maria não estuda junto com Pedro. Opa, essa aqui já está servindo para a gente, né? Essa primeira aqui ele já não inverteu, já podemos eliminar. Se Maria não estuda junto com Pedro, então... Opa, e a segunda tem que inverter também. Pedro não é estudioso. Pedro não é estudioso. Aí, senhores. Letra E. Muito fácil, né? Até que enfim, aqui uma que mudou, né? Um 6 somente C. Tive que mudar até a banca, senhores. Banca Funcab. Então vamos lá. Dizer que Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. C e somente C fez sol. O que eu falei para os senhores? P bicondicional com Q tem duas equivalências, correto? A primeira equivalência vai só inverter as ordens, né? Quem estava em segundo vai para a primeira e quem está em primeiro está segunda. E a segunda, senhores, decore isso, é uma dupla bicondicional. O primeiro é uma dupla condicional, né? É uma dupla condicional. O primeiro condicional com o segundo, ligados pelo conectivo E. O segundo condicional com o primeiro, ligados pelo conectivo E. Esse parênteses aqui eu coloquei apenas para título de exemplificação, senhores. Não vai vir parênteses assim. Pode vir também, entendeu? Nada impede de vir o parênteses aqui. Fica até mais fácil para os senhores analisar, né? Primeiro resolvemos dentro do parênteses. E só depois a gente faz o que está fora do parênteses. Então, é só analisar essa estrutura. Uma dupla bicondicional, certo? Não precisa negar nada. Fazemos o primeiro condicional com o segundo, ligado pelo conectivo E, o segundo condicional com o primeiro. Então, vamos lá. Ou Alexandre, não falei nada de ou, né, senhores? Não fez sol, também não tem nada de negação. Onde o senhor vê negando, já pode ir eliminando. Olha lá. Se Alexandre for aos Lençóis Maranhenses, então não fez sol. Opa, aqui ele negou. Falei para os senhores que não tem negação, né? Vamos lá. Se Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, muito bom. Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, então fez sol. É a segunda parte que ele esqueceu, né, senhores? Aí tinha que ter um E bem aqui e fazer fez sol, se fez sol, então Alexandre foi nos Lençóis Maranhenses. Entendendo? Uma dupla, uma condicional primeiro com a segunda, ligado pelo conectivo E, a segunda condicional com a primeira. Vamos para a última. Fez sol, sei somente C. Sei somente C, Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. Porque ele usou a primeira equivalência, né, senhor? Só inverteu as posições. O Q foi para o segundo foi para o primeiro. Então, gabarito, letra E. Senhores, espero que os senhores tenham gostado da nossa aula de equivalência lógica. É de extrema importância, senhores. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Curtam os vídeos para os senhores... Para o YouTube entender que é relevante para os senhores e cada vez mais que eu lançar um vídeo, chegar os vídeos até os senhores. E nos siga lá no Matemática Concurso, né? Um forte abraço e até uma próxima missão.